Está início com a instrução de julgamento referente aos autos 028, 79, 78, 03, 2015, 813, 0702. Morte contra Orseni Barbosa Dantas, vítima Roger Soares Cardoso, acusado em curso na 21, parágrafo 5, segundo 4 do Código Penal. Pareço aos autoridades que essa instrução consiste na coleta de provas em plenário, será tomado depoimento testemunho rolado pelas partes, da réplica que ela se pretendeu fazer, e os senhores jurados, ao final das perguntas do Ministério Público e da Defesa, também podem fazer perguntas no meio do oficial de justiça, que vai levar um papel para fazerem por escrito, se assim pretender. Vou indagar ao final de cada testemunha, se assim pretendem. Nós vamos iniciar, então, com a testemunha Reginaldo Soares Cardoso, foi indicado aqui como testemunha, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa. O processo, como eu mencionei aqui no início, envolve a senhora Orseni Barbosa. O senhor tem algum parentesco com ela? Não. Houve o senhor na condição de testemunha, foi advertido a respeito do crime de falso testemunho. Pode mentir nem omitir nenhuma informação que não caracteriza esse crime. Entendeu? E o senhor manifestou aqui a intenção de prestar depoimento na ausência da ré. Ela não assistiu. Okay? Eu vou preferir essa estudo, tá bom? A gente vai iniciar para ficar divertido. Então, do crime de falso testemunho, pode mentir nem omitir a informação, senão caracteriza. Bom, a gente vai colocar uma palavra. Em relação ao que já tem sido então, inicialmente, como está a gente não consegue. Não, faz certo. Trabalho. Eu trabalho no inglês com paciente. História parente, o Rob Soares, não. Se eu conheço a cidade, que era aqui, difícil. Porque eu antes de falar, já tinha visto ela. E aí eu já tinha visto se depois do passo eu aqui, mas eu nunca mais ali. Seu Reginaldo, não tira claro. Se eu vou recobrar qual foi o horário que aconteceu? Sim, na verdade. Eita, que eu estava. Eu não me acabo dele. Não, eu estava acordado porque no momento eles estavam fazendo muito barulho e a porta não ia cá. Quem estava fazendo muito barulho? O pessoal que estava lá, que eu não conheço, não podia, assim, quantas pessoas também? Não. Eu consegui ver só 2 pessoas. Só. Eu acredito que seja ela, essa mulher e um rapaz. E essas outras pessoas? Eu não vi porque eles estavam escondidos ali perto, ali, agora, atrás de árvore, essas coisas, então eu não vi. Mas como você viu que estava tendo muito barulho e tinha muito barulho? Você
O barulho que eu vi, porque essa menina e esse rapaz estavam gritando muito na porta da minha casa. Eu pelo meu irmão tem seguro, eu fiquei sabendo, eles têm que tirar meu irmão lá de dentro de casa. E eu morava nessa casa, sempre morava. Quem conhece que ela estava no local, ela chegou, a partir de hora que ela chegou, Na hora que ela chegou, quando ela chegou, eu estava dormindo. ela dormiu. Só que eu também. O barulho deles, enquanto meu irmão lá, tiro, Você conhece sobre o envolvimento de Rodney? Rodney, pode. que pode com o tráfico de droga, com o dívida de droga, Dívida, o pai dele era viciado. que a gente não sabe que ele tem dívida. Não, dívida não sei se Como eu vi que foi sabe? não vi. Que houve de Ouvi dizer, eu vi o meu irmão antes dele deixar o mundo, antes dele falecer. Ele não lembra. Você falou aí, o senhor teve conhecimento bastante para subir? Não. Depois que ela estava participando na onda? O meu irmão, só porque eu era mais desse outro rapaz, estava discutindo com o meu irmão para tirar ele de dentro de casa. Dentro lá de casa. Para tirar. E ela te Tirar ele de ouviu, dentro de casa. ela. Segundo que eu vi lá, eles estavam cobrando R$ 100 dele. Ele falava que ele devia para pequeno. E ela e do rapaz. Ela dizia assim, Falava para você tem. O dono lá com nós, porque eu tinha resolvido isso. mas que ele não vai. Naquele momento, não vou para mim. Eu não ouvi isso. Então, isso para. Meu irmão, Ele não falou que eu disse que não viu de fato. não vi. Eu vi porque nesse momento eu falei com o senhor, então, você resolve esse problema, porque daqui a pouco vem levantar. Tem que descansar. Aí no momento estava aí, vai resolver isso aqui, vai descansar, porque estava aí se descansar. Aí a gente entrou para dentro. Para mim, ele passou a porta da sala para dentro, e ele encostou a porta quando eu E outro, então, só viu desse local que eu já disse. E aí, um pouco futuro na eu vi que era. não vi quem era, não vi quem era. Esse rapaz chama Douglas também, mas viu eu que sabia a rua e tal, não é esse. Douglas que ouviu outro, então tinha mais Douglas também. tá? Então tinha mais coisa. Eu tinha Douglas e esse Douglas tinha mais pessoas. Tinha mais pessoas que estavam no momento, mas escondidas em volta ali, esperando que a gente saísse. Não vi. Só vi esse rapaz chama Douglas. Que outras coisas que a gente tem na entrevista sobre o professor legal de dizer a verdade. Então, mais uma vez, é necessário ser revoltado que tudo que está sendo
momento, pode ser o governo, Isso. e a senhora não faz nenhum falou para Não. Percebe? Eu disse que bom dia, né? Conversa, eu disse para a promotora que eu estava dormindo na hora que a minha chegou. Isso, eu estava dormindo. Então, eu não viu se ela chegou antes ou depois de. Não, não chegou. Como que eu estava dormindo? Naquele momento que eu levantei, os dois já conversaram na hora. O senhor levantou, mas eu não vi quem chegou primeiro aí. Não, quem chegou primeiro é a primeira dúvida. Você está falando que estava dormindo? Eu não acredito. Eu quero que o senhor me diga, o senhor viu no dia. Não é que eu acredito. O senhor estava dormindo na hora que ela chegou. Eu vi quem chegou primeiro. Ela ou ele? As coisas que eles estavam discutindo, né? Que, talvez até seja meio repetitivo agora, mas o que você me falava para ele? Ela chegou a chamar ele para usar yoga. Aliás, deixa eu fazer outra pergunta primeiro. Orseni, ela ia muito lá falar com você? Não. Eles saíam juntos de vez em quando? Aí não tem conhecimento. O, nesse dia, você não chegou a ver, se ela chamou ele para usar droga, se ela não chamou. O dinheiro, ele assim, é irmão do senhor, eu não conheci. Ele tinha algum problema, eu fui, coisa assim. Tinha. Fui, sim. Mas afinal, eu não vendia droga. Não. Mas por qual motivo eu estou um rapaz comercial de 8 anos de idade, ele não sempre foi viciado. Graças a Deus, ele nunca faliu, ele sim. Ele ficava é mais uma vítima da droga. Tinha que furtar, então, para pagar a droga mesmo. Entendi. Tá. Nossa, a última pergunta agora, só para esclarecer, porque foi muito baixo, eu não. Antes dele morrer, ele falou um nome, que não, eu não peguei aqui. Não, ele antes dele falecer mesmo, quando eu cheguei pela Rodrigo. Tá certo, obrigado, Helena. Obrigado, viu? Podemos pensar de ficar até o final. Eu agradeço sim. Vanderlust Souto, né? Era policial militar, indicada como testemunha, não verifiquei nenhum grau de parentesco do senhor com a senhora Osterli, que é a réu, houve o senhor, então, nessa condição de testemunha. Não pode mentir nem omitir informação, se você já conhece qual testemunha, vou só advertir o senhor, tá bom? A doutora de justiça está aqui do lado, ela vai começar fazendo as perguntas, estão sendo apurados, né? Giovana, esse novo resposta é uma investigação do a ordem, lembra dessa outra vez que não tivesse da Constituição, ordem solar, desse momento, a maravilha ela possibilita a julgados, algo para ser colocado por mim, ocorreu no mundo
em que, 20 de maio de no 2014. 20 de maio de 2014, na madrugada, na rua Jerônimo Pires de Andrade, no bairro São Jorge, teve na ocorrência a presença do adolescente que estava sabe? E também foram denunciadas outras pessoas, Elizabeth, Paulo Henrique, Carlos Gabriel Soares e Alcide Barbosa, que é a família da vida. Ao correio? Por que o depoimento? Pode dar o correio. Vamos lá. A ocorrência é o seguinte: ao chegarmos no local, deparamos com a vítima caída no piso da varanda, com déficit total, sem sinais de alvejada por disparos de armas de fogo. Em conversa com o Reginaldo Soares, este nos relatou que ouviu quando alguém chamou a vítima Rodney, e chegou da janela da sala para verificar com o autor Douglas. Chegou da janela da sala para verificar com quem a vítima estava conversando. Presenciando a vítima na varanda, perto da grade, conversando com o autor Douglas, que estava do lado de fora e próximo a ele estava a coautora, Otimista, estava trazendo uma jaqueta de frio, de costura, calça preta, e portava uma bolsa feminina de cor verde, montada em uma bicicleta. E o autor Douglas cobrava da vítima o valor de R$ 10 para pagar uma parada que a coautora Otimista havia resolvido. Porém, a vítima, teria respondido que não devia nenhum dinheiro para a coautora, uma vez que havia negociado a parada dele. Inclusive, o autor Douglas, percebendo a sua presença na janela, lhe pediu os R$ 10 para pagar a dívida da vítima. Ele respondiu que não tinha dinheiro para lhe dar. E, em seguida, deslocou para a cozinha para tomar água, momento em que ouviu barulhos de tiros. E, ao sair, deparou com a vítima caída ao solo, já fungida, alvejada por disparos de arma de fogo. E, após os disparos, os autores evadiram da bicicleta, tomando rumo. A perícia foi acionada e compareceu no local o perito Daniel, que tomou as medidas de prática, constatando que a vítima havia sido alvejada por 5 disparos à altura da face. Foi realizado um intenso rastreamento, porém, até o encerramento deste rédito, os autores não foram localizados. As viaturas de fundo seguinte permanecem em rastreamento para localizar e efetuar a prisão dos autores. Sim, sim. Sim. Então, aqui no depoimento, nós vamos precisar analisar para conseguir ratificar o número de informações que foram prestadas. Quem está aqui no subjetivo agora é a senhora Alcide. O senhor recorda dessa pessoa? O senhor tomou conhecimento dela em razão das diligências ou já era conhecida? Em razão do irmão da vítima, que relatava que tinha uma mulher, no momento, que tinha uma mulher, estava conversando com com o autor, e essa Alcemir, nós deparamos com ela durante a madrugada, ela morava na região próxima à vítima. Nós deparamos durante a madrugada, nós deparamos com a Alcemir. Mas característica da mulher que está vivendo pelo ensino do momento. Isso aí pelo levando que eu suspeitar, as características das roupas que ela estava usando para ver pelo menos também envolvido também com alguns marginais da que ela poderia estar junto, ela estaria conversando com essa vítima. Os familiares relataram. Os familiares Os familiares relataram e o rapaz estava bem, o irmão estava O senhor participou da investigação? Quando a ocorrência que ela veio, primeiro para chegar no local,
né, deparamos com o fato, a gente tem a ocorrência, a perícia teve no local também, tomou a providência de prática para isso. Não foi ouvido delegacia, porque não teve revisão, nem da torcida anterior. Então, a peso Só da ocorrência que a gente está. Certo? Bom dia. Não, não. O senhor é um plano. Por isso, paga no negócio. Normalmente, não, né? Não há confusão. A gente vai na delegacia, está com condução, a gente ouviu para Você também, que depois no inquérito, o delegado possa. depois da investigação. Não, bem, é só isso aí. O senhor não se recorda? Luiz Júlio, doutor Rio. Não recordo. Bom, é o seguinte, por que eu estou perguntando? Aqui tem um depoimento que eu na justiça. E dentro do depoimento, o senhor diz o seguinte: que não conhece a Reina Isabel, conhecida do presente, que não conhece apenas de vista o réu Paulo Henrique, que era um outro irmão, já foi ligado aqui presente, e não conhece o réu Carlos Gabriel, que é o Biel, que também já foi ligado, conhece uma mulher, e conhece uma mulher de número TNI, mas não sabe que é a réu. E apenas em razão de diligência, porque ela é de droga. E não conhecia a vítima do documento a carteira. É isso. Eu já posso Tem outro processo? Porque foi esse processo foi lembrado. Só para esclarecer. Você pode ter sido um outro, né? Porque quando não há prisão, nossa quando não há prisão de acordo. Esse que o doutor está mencionando é em juízo. São dois processos. O senhor tem a data aí? Mas pelo que o doutor leu lá, 19 de novembro de 2014. É no mesmo ano, mas mediante esse fato, é que foi um fato que tiveram vários envolvidos. E aí deslembrou-se, entendeu? Pode ser envolvido mesmo, não foi na situação dessa época. é porque teve outros réus. Então, não tem mais não tem mais a esclarecer, né? Mas sobre o que o doutor leu ali, no depoimento do senhor, é o que está coerente com o que o senhor se recorda ou não? Não é fácil, porque O senhor falou isso. ela só na rua, ela usava droga, dessa premissa, eu media o fato lá do homicídio, né? O irmão também ela falou que ela estava, essa mulher estava conversando com as características, né, que ela, das roupas que ele passou, antes, né, do homicídio, durante a madrugada, nós preparamos conteúdo para votar. Só para acabar de confirmar. O irmão que passou por cima ali. O irmão? Sim, o irmão. Não me presenciando de homicídio. Algum fato que é uma pergunta? Podemos dispensar o não? Dispensado, então. Obrigado. Questão não foi bem feita? Não. Vamos querer ouvir o Ivo Augusto Oliveira, policial civil, que a gente quer como testemunho, tanto como Ministério Público quanto pela Prefeitura. O aqui fez uma comunicação de serviço, não tem nenhum parentesco com a REC, com a Orceli. Houve o sonho na condição de testemunho. Tipo que a gente fala. Era o fato que ocorreu em maio de 2014, envolvendo, como eu disse, o senhor, Orceli, Barbosa e a vítima Rodney. Então, Rodney Soares Cardoso.
Eu tive um dia na minha vida, ele tudo, já que falta do processo, todo mundo está no processo que faz, no município participado, que ocorreu no dia 20 de maio de 2014, em que teve como vítima o senhor Rodney Soares Cardoso. Esse processo aqui está sob julgamento também com a senhora Alcini Barbosa Branca. Ocorreu o ocupado no contexto, então, na madrugada do dia 20 de maio de 2014, em que está funcionando aqui nos autos, uma pessoa de nome Douglas cometeu de arma de fogo, e naquele contexto estava a senhora Alcini. E durante a investigação, está aqui, que o senhor trabalhou na investigação desse homicídio. Óbvio que você consegue comparar. Devido ao nosso temporal, até quando tem uma dificuldade aqui no lugar, não consegui achar a utilização de serviço nossa, tem uma vida lá, isso aí. Então, na verdade, foi um homicídio devido a droga, né? E a vítima lá, o Rodney, devia um dinheiro de droga, a senhora Ceni, negociação que eles tiveram lá, e a senhora Ceni foi até a porta da casa da vítima lá, junto com o Douglas. Eles cobraram a dívida e falou que o dinheiro para pagar, e o Douglas acabou tentando um disparo contra o foi. Durante essa investigação, essa foi que ocorreu muita situação. Sim. A gente trabalhava com o telefone na época, não era do lado do favor. Também. Senhora Orceli, tudo bem? A senhora está escrevendo aqui? A senhora não pode manifestar. Foi apontado que a senhora está fazendo gestos aí. Se a senhora tiver mais alguma manifestação, eu vou pedir para tirar a senhora da sala, tá bom? Eu quero orientá-la? Então, dessa vez, tudo que está por onde? No seu redor, da Isso não é lá dele. Ela foi até a casa do Davi, por dois lá por uma discussão na porta, a respeito dessa dívida que o argentino orçamento, o pessoal relativo ao trabalho. O Douglas acabou dando um disparo no ponto do código. Isso. Aí a informação de que ele foi. O próprio ocorrência da PM constava, né? Que era no local CNI e tudo. Isso, esse ponto constava. A qualificação dela, inclusive. O senhor consegue recordar do que foi apurado de que eles chegaram ao local público, porque eles previamente. A combinação prévia, através do diálogo em relação ao orçamento, não foi embutida, não. Bom dia. Você trabalhou nesse caso da Orçamento? Trabalhei na investigação, não propriamente em relação ao fato em si. Trabalhava no homicídio. Trabalhava na investigação telefônica, e lá a gente obteve um diálogo, investigações estão em andamento, e é subsidiar essa investigação desse homicídio. Mais você trabalhou, então, naquela quebra de sigilo telefônico, é isso? O senhor, como trabalhou lá, fez relatório, participou de tudo, em algum momento das conversas, qualquer momento, seja lá por cima, ou assim, o senhor ouviu falar o nome da Orçamento? Tem que prestar a comunicação de serviço.
recordo que lá. O senhor recorda, não? Ou Não. sim? Também porque pelos levantamentos lá, a ocorrência ela era uma usuária de droga, né? Uhum. No contato com droga, ela tinha esse Rodney tinha uma medida com ela. Isso foi todo irmão, né? O senhor viu na recheação, né? Não conhece da PM. Você foi lá e eu deixo. Não, eu sou uma coisa do tipo. Não. Eu lembro dos nomes das pessoas, na época, tinha algum, posso dizer o nome da pessoa, tinha algum Douglas envolvido? Tinha algum Gabriel, João Gabriel, um Biel, tinha espia lá, Carlos Gabriel, Hugo Biel. tinha. Ele era citado nessas conversas de telefone, onde vocês levantavam, né? E ajudou muito. Apareceu, não. É, Coberta também, que eles ficaram escondidos na casa, não estava coberta. o senhor lembra de mais outros nomes que eles falaram aí? Paulo Henrique, Elizabeth, que era a Dona Verde. O senhor ouviu falar do Biel, Douglas, do Carlos, né, da Gabriel, da Elizabeth, né, e do Paulinho. Mas o senhor nunca ouviu falar da UCI, hein? O Orcelino figurou na polícia. A investigação, ela desapareceu, não tem notícia dela depois. Foi do pai, o próprio pessoal do pai falou que ela sumiu. O senhor só participou desse lado aqui, né? Nós vimos levantamentos. O senhor não ouviu ninguém? Não, no antigo eu não tive acesso a ela. Aí meu pai. Senhor, esse pessoal, né, que está aqui, já tem o Marcos, é um pessoal realmente de uma família, um pessoal perigoso. Levantou mais a respeito desse levantamento telefônico aí? Tinha mais alguém para ser morto? Morreu só esse? Estava tudo certo? No próprio Diário dos Traídos, assim, preparações lá, falava que tinha mais duas pessoas para ser mortas. Não, mas fala claramente isso aí. Que eu usava o termo, aquele futebolzinho lá, fizendo, deu um certo e falta dois. Então eles tinham feito um e tinham pendurado dois que iam fazer mais para frente. Não sei se aconteceu, se depois eles tinham acontecido. Nem eu também. Mas é um pessoal que era perigoso. Mas eu acho que para mim está bom, tá? Obrigado, senhor. Não? Não, Não, né? Senhora Orseni Barbosa Dantas. A senhora consegue ouvir bem aí? O microfone da senhora não está funcionando aqui para a gente. Deve ser algum problema no microfone da senhora mesmo. Se a senhora tem um fone de ouvido, a gente não consegue ouvi-la aqui. A senhora está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo, sim, estou Agora ouvindo. sim, voltou aqui para a gente. Está saindo o som onde? Aqui. Tá aqui. Vou pegar o microfone para colocar aqui mais perto. As demais perguntas, me desculpa, com licença, eu não consegui ouvir o que foi falado. Tá. Ok, já falei com o advogado da senhora aqui, ele está acompanhando, tá? Está tudo Sim. ok. Confirma, né? Confirmo. Bom, ele está acompanhando todo o julgamento aqui para a senhora. Tá? Bom, eu vou primeiro qualificar a senhora aqui no processo. A senhora tem direito de permanecer em silêncio, isso é um direito que a Constituição garante à senhora e não lhe causa nenhum prejuízo a senhora exercer. Bom, inclusive eu explico isso para os jurados. E a senhora pensa aí, vai refletindo, se vai querer responder as perguntas que vão ser feitas ou se vai permanecer em silêncio, tá?
Enquanto isso, a gente vai qualificando a senhora aqui e essas perguntas a senhora é obrigada a responder. Orseni Barbosa Dantas é brasileira, solteira. À época que foi ofertada essa denúncia, tinha 33 anos. Filha de Arnaldo Clementino Barbosa e Maria Carmo Dantas. O endereço da senhora que consta aqui é a Rua Branca Ferreira da Silva, 35, bairro São Jorge, aqui na cidade de Uberlândia. Atualmente, o endereço da senhora é em Barretos, né, que foi atualizado aqui, certo? E os demais dados estão corretos? Não, hoje eu sou casada. Ah, hoje a senhora é casada, trabalha com o quê? Eu sou atendente de balcão em um supermercado. De balcão. Qual que é a renda da senhora? Estou ganhando 1.965. Certo. A senhora já foi presa, processada criminalmente por fatos diversos que estão sendo apurados aqui? Não, A senhora faz uso de bebida alcoólica, faz uso de cigarro, algum outro tipo de não. droga, ou fazia? Na época, sim, eu era usuária de crack, usuária de droga. Infelizmente, eu era o lixo da sociedade. Hoje a senhora não faz consumo de bebida alcoólica, é isso? Não, hoje eu sou Droga, evangélica. gente. Senhora evangélica. A senhora estudou até que série? Eu terminei meus estudos. A senhora tem filhos menores de idade? Não, Tá. Sobre as perguntas que vão ser feitas, a senhora quer responder essas perguntas ou prefere ficar em silêncio? prefiro responder. Responder? Eu vou ler aqui um trecho da denúncia para a senhora. Sim, Aqui consta, Orseni, a senhora, no dia 20 de maio de 2014, por volta das 4 horas e 40 minutos, lá na rua Jerônimo Beijo de Andrade, número 135, no bairro São Jorge, nesta cidade de Uberlândia, junto com o adolescente Douglas Silva Rocha, agindo em concurso em unidade de delitos, ainda com a Elizabeth, com o Paulo Henrique, com o Carlos Gabriel, participou de disparos de arma de fogo contra a vítima Rodney Soares Cardoso, causando-lhe a morte. A denúncia especifica mais que, segundo o apurado, Elizabeth Aparecida Ferreira e Paulo Henrique da Silva contribuíram sobremaneira para a consumação do homicídio consistente na condição de mandantes da execução da aludida vítima, do Rodney. Consta também que a senhora Orseni Dantas Barbosa Dantas e o Carlos Gabriel Soares da Silva também tiveram efetiva participação no delito contra a vida, consistente em atrair a vítima para o local da execução com o propósito de manterem uma discussão. E aqui menciona que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de dívida relacionada ao comércio de drogas, e que o crime também foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, pois a vítima foi executada de surpresa quando conversava com seus algozes. Por isso, a senhora foi denunciada, então, pelo crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, na forma do artigo 29 do Código Penal. Esses fatos aqui são verdadeiros? O que a senhora tem a dizer para a gente? doutor, fatos esses errantes. Realmente eu soube da denúncia, correto? Mas em momento algum eu fui chamar meu amigo para morrer. Porque o Rudinei, ele era meu amigo, a gente usava drogas juntos. Muitas das vezes a gente estava junto usando na casa dele, na minha casa. E realmente eu estive com ele nesse dia. Infelizmente, foi um fato onde eu estava no lugar errado e na hora errada. Porque aqueles meninos chegaram lá e fizeram aquela atrocidade com ele. Eu tenho aquela cena gravada comigo até hoje. Mas em momento algum eu fui chamar ele para a morte. Em momento algum ele me devia reais, dinheiro, 10 reais. Na hora que ele morreu, a senhora então estava presente lá. Eu estava e fui ameaçada. Por isso eu saí do estado de Minas.
Me diz o seguinte, quando que a senhora chegou com quem, estava sozinha ou não, e o que que a senhora foi fazer lá? Por volta de 11 horas da noite, eu recebi um convite. O Sandrinho, o finado Sandrinho, que eles também mataram. O finado Sandrinho, na época, ele me chamou e disse assim: Orsenildo, o Raio mandou te chamar, que ele está com dinheiro e com droga. Eu falei para ele: agora eu não posso ir, eu tenho outro Quem? compromisso. Senhora? Oi? Quem que tinha chamado a senhora? O Sandrinho era um amigo nosso, era nós três O usuários. Sandrinho falou que a senhora disse um apelido aí, só para esclarecer, quem que chamou a senhora? Do Raio, que era assim que nós chamávamos o Raio é Rodinei. o Rodney. Isso, nós chamávamos ele assim. Era isso que eu queria esclarecer. E aí o Sandrinho falou que ele tinha chamado a senhora para estava com dinheiro e com droga. Isso. Ah. E eu falei para ele que no momento eu não podia ir, que eu já tinha outro compromisso. Eu tinha um certo namoradinho na época. E eu fui para lá, fui usar droga. Quando eu voltei, na época estava tendo roubos de portões na cidade. E eu encontrei a minha casa sem o meu portão. Foi quando eu fui no orelhão da rua de cima e fiz um boletim de ocorrência, onde os policiais foram na minha casa, abriram o boletim de ocorrência, no qual eu tenho esse número de boletim até hoje, correto? E aí não quis ficar em casa sozinha, sem portão. Meus filhos estavam para casa da minha irmã. E foi onde eu saí para a rua e lembrei que eu tinha recebido esse convite. Foi quando eu fui, sim, na casa do Raio. A gente ficou lá fora conversando. Ele falou para mim que não tinha mais drogas, que ia descansar, que ele tinha usado muito. Foi quando apareceu esses caras assassinos e matou meu amigo na minha frente. Quem que apareceu lá? Desculpa, senhor. Apareceu o Douglas e o Biel, que ele é conhecido, era Gabriel, que a gente chamava ele, mas tinha o apelido de Biel. E aí eles perguntaram o que nós estávamos fazendo nisso, o Douglas já sacou da arma e começou a atirar nele, saiu correndo. Mas então, só para a gente entender, Douglas sacou a arma, já chegou atirando ou não? Teve alguma? Não, ele perguntou o que nós estávamos fazendo. E Ah. aí nisso ele arrancou a arma, começou a chamar ele de vagabundo e atirar. Aquelas cenas não saem da minha mente. Aquilo não sai da minha mente, se passaram 11 anos e eu tenho isso comigo até hoje. Eu saí desesperada, eu fui para casa, não consegui ficar na minha casa. Eu fui para a casa do senhor Jerônimo. Onde que foi isso? Que aconteceram os disparos, que o Rodney foi atingido? Onde que você Eu não estava? consegui ver, doutor. Foi muito rápido, eu só vi ele no chão. Não, eu pergunto onde que vocês estavam? Que local que foi? Eu estava do lado de fora da calçada e ele estava do lado de dentro. Tá mais Ele estava onde? na casa do Rodney. Do Rodney. Quem mais que estava Isso. lá? Doutor, só estava eu. Só estava eu e o Sandro, o Gabriel e o Douglas chegaram por trás de uma árvore. Eu não me Mas recordo bem se não ele... tinha mais ninguém na casa lá do Rodney, não? Se tivesse, estava lá para dentro, que eu não vi ninguém. Só estava eu e ele na varanda. Ele para o lado de dentro e eu para o lado de fora. Se tinha alguém, estava do lado de dentro da casa. A senhora se recorda quantos disparos que aconteceram? Foram muitos. Foram muitos, doutor. Eles saíram xingando, desculpa da palavra, e falou, vai, ô desgraça, o próximo vai ser vocês. Falou desse jeito. Entendi. Bom, aqui a senhora conhece o irmão do Rodney? Não, Não? Ele morava com algum parente lá ou não? com a mamãe dele. Com a mãe dele? Sim. Esse irmão do Rodney, ele não compareceu lá na hora, não? Doutor, eu não vi ninguém. Eu fiquei, sabe, eu fiquei perplexa com tudo aquilo que eu já tinha visto. Eu já tinha presenciado muitas coisas no mundo do crime, mas aquilo lá para mim... Ele prestou depoimento aqui e disse que
chegou a comparecer que viu a senhora junto com outro rapaz, que ele não conhece o nome, não soube mencionar aqui se conhecia ou não, à época, e disse que a senhora estava cobrando um dinheiro, que estava tendo uma discussão. O que a senhora tem a dizer a respeito disso aí? Jamais estava cobrando dinheiro. Quando o Odinei falou para mim que não tinha mais droga, eu falei para ele: você não tem nenhum dinheiro para me emprestar, porque aí eu vou para casa. Ainda falei para ele: nem para casa eu vou, porque roubaram o meu portão. Então a senhora não chegou a ver o irmão do Rodney, nenhum familiar dele. Não, só estava eu e ele ali. E nega também que tenha discutido, que tenha cobrado algum dinheiro De do. forma alguma, eu e o Rodinei, nós éramos muito amigos, muito. Jamais eu ia fazer essa atrocidade com ele. Não tinha motivo para mim fazer isso com ele. Como com ninguém na face da terra. A senhora chegou a ser abordada pela polícia no dia? Polícia Militar? Não. A senhora compareceu à delegacia de polícia? Compareci. Compareci. Como é que eles localizaram a senhora? Senhor, Como é que eles localizaram a senhora? Como que foi isso? 2 ou 3 dias depois, que eu estava com medo da ameaça dos meninos, eu fui na minha casa pegar roupa. E aí um policial, não sei se é investigador, perguntou para mim se eu era Orseni. Eu disse que sim. Ele pediu para mim comparecer na delegacia. Eu chamei meu irmão e meu irmão foi comigo. Aonde eu fiz as demais denúncias, reconheci eles e falei que realmente foram eles e reconheceria novamente se hoje houvesse. Entendi. Qual a relação da senhora com essas outras pessoas? Com o Douglas? Nenhuma, só É, comprar droga mesmo. a senhora comprava droga deles? Eles vendiam Deles droga? de quem vendia. Certo. Dona Beth, a senhora conhece? Nunca ouvi falar. Quando eu fiquei sabendo do processo, eu desconheço. Paulo Henrique, Paulinho? Paulo Henrique era um dos traficantes do bairro na época. E a senhora tinha alguma relação com o Paulo Henrique? Não, porque ele era incomunicável com o usuário. Entendi. Ele exercia algum papel de liderança? Seria isso? Por que ele era incomunicável? Eu creio que sim, porque ninguém podia conversar, o usuário não conversava com ele na época. Me diz uma coisa sobre a situação desse tráfico de droga por parte dessas pessoas. Como é que se dava isso? Estava numa situação de dominância ali da área, eles que dominavam, outras pessoas podiam vender ou não? Como é que funcionava? Doutor, eu era muito nova, né, no uso de drogas. Tinha saído de um relacionamento muito cedo e onde eu encontrei refúgio, infelizmente, foi nessa maldição, no lixo da sociedade. E aí eu comecei a comprar drogas, arrumei um ponto de biqueira ali onde era, não sei se ainda é, tem muitos anos que eu não vou ir, o famoso Jardim Glória. E ali comecei a fazer amizades com aquele povo. E aí ali tinha pessoas que vendiam droga. Inclusive, quando eu fui na delegacia, que eu dei o meu depoimento, eu saí com alguns investigadores dentro do carro dos investigadores e mostrei cada ponto aonde era o tráfico, aonde eles ficavam e aonde supostamente o Paulinho morava. E era o Paulinho que tomava conta dessas biqueiras lá? Fazia Eu acredito droga? que sim. Entendi. E tinha pessoas vinculadas a ele. É isso que a senhora disse aí. Sim. Tá. A promotora de justiça vai fazer algumas perguntas para a senhora agora, tá bom? Sim. Senhora Alcine, bom dia. Meu nome é Lícia Reis, eu represento o dia. Ministério Público, fazendo aqui a instauração, apurando aqui os fatos em relação à participação ou não da senhora na investigação. A senhora conhecia o Douglas? Comprava a droga dele. Então, vou repetir a pergunta. A senhora conhecia o Douglas? Comprei droga dele. Comprava drogas dele.
Cheguei a comprar. Certo. E no dia do fato, a senhora encontrou com ele em algum momento antes? Não. E qual foi a última vez que a senhora tinha comprado drogas com ele? O Douglas, já tinha algum tempo que eu tinha comprado droga com ele. Eu comprava mesmo, era na biqueira. Era raro a gente encontrar eles e quando encontrava era na rua e eles ofereciam. E aí, tá tendo? Vai querer? Tá tendo. Era assim na época. E, senhora Fini, quando ele chegou ao local, ele conversou, dialogou alguma coisa com a senhora? Não, ele perguntou para nós dois o que nós estávamos fazendo ali e já sacou da arma e começou a atirar no torralho. Não teve mais nenhum outro tipo de diálogo, não esperou a senhora e ele responder? Não, Depois do fato, a senhora teve algum contato com Douglas? nenhum. Eu fiquei no total desespero, que nem para minha casa eu consegui ir, pela ameaça deles. Eles saíram apontando a arma para nós. Além do Douglas, quem mais estava no local? O Gabriel. Gabriel, a senhora conhecia o Gabriel antes? O Gabriel era o que trazia as bolsas de droga para as biqueiras. E a senhora teve algum contato com o Gabriel antes disso? Com ninguém. Com ninguém. A única pessoa que eu tive contato foi com o Sandro. Naquela semana, inclusive 2 dias antes, eu e o Rodinei fizemos uso de drogas. E aí, quando foi que aconteceu o fato, eu entrei em desespero. Qual era a relação de Sandro com o Gabriel e com o Rodney? Com quem? Vou repetir primeiro para ficar claro. Primeiramente, quero saber qual era a relação de Sandro com o Douglas? Esse eu não sei, senhora, porque eu e o Sandro eram usuários de droga. Eu, ele e o Rodinei. Ele chegou a comentar, a senhora disse que foi Sandro que ele chamou para ir até a casa de Rodney, foi isso? Sim. Ele chegou a comentar que ele falou antes com o Douglas, ou que ele teve algum contato com o Biel, alguma coisa assim, ele comentou? Não, nenhum momento. A única coisa que ele disse para mim foi: o Rodinei te chamou para fazer uso de drogas. E aí falou assim: se você não levava uma amiga, eu peguei e falei para ele que não, que eu tinha compromisso, que eu não ia lá naquele momento. É. E Para poder entender aqui. O Sandro foi junto também? Não, porque essa parte Não, confusa aqui, não. tá? Ele disse que ia fazer um corre. ele deu um recado à senhora, foi isso? De que o Rodney estava lhe chamando? É isso? Isso. E qual era a relação do Sandro com o Rodney? Nós três éramos usuários, éramos 3 amigos. Ah, o Sandro também era amigo do Rodney? Sim. Amigo do Rodney. Após o ocorrido, a senhora teve algum contato com o Douglas, Com ninguém. Nenhum deles. com o Biel Nenhum. e com o Sandro? Também não, que aí não passou nem 2 meses, eu vim embora com medo. Minha casa estava sendo ameaçada. Tanto que mataram o Sandrinho. Depois que eu estava aqui no estado de São Paulo, eu fiquei sabendo, através dos meus familiares, que o Sandrinho tinha sido morto por eles. Quanto tempo depois? Há muito tempo. O tempo exato, meses, eu não sei falar para a senhora. E a senhora sabe dizer se tomou conhecimento ou tem alguma relação com esse fato, a morte do Sandro? Não, não tive. A única coisa que eu queria foi assim, eu estava trabalhando e eu ia pegar férias. E aí eu falei para minha irmã que eu queria ir lá, só que eu estava com medo de ir em Minas. Até hoje tenho medo de visitar minha família. Inclusive tem uma filha minha que mora com o pai aí. Eu nem vou ver minha filha por medo. E aí minha irmã falou assim, pode vir, o pessoal já morreu todo mundo. Eu falei, Cristina, eu tenho medo, eu não vou não. Aí ela pegou e foi onde ela comentou, falou assim, sabe aquele amiguinho seu, Sandrinho? Aí eu falei, sei, ela falou assim, mataram ele. Eu falei, você está brincando? Ela falou assim. A senhora tomou conhecimento se antes desse fato, se já havia algum tipo de ameaça contra o Rodney, que é conhecido como... Havia comentários entre os usuários. Havia comentários. Que tipo de comentários? Que iriam matar ele.
Só que E- não falavam dia nem horário, infelizmente. Mas quem iria matar? Antes do fato, a senhora tomou conhecimento de quem é que estava arquitetando isso? Não, só falaram assim, vão matar o Rodinei, vão matar ele. E quem tiver junto vai sobrar para quem tiver junto. Mas esse vão matar, quem seriam essas pessoas que iriam matar? Não, não tinha conhecimento. Ficava aquele zum, zum, zum. Não vão matar. E a senhora desconfiava que pudesse ser, que pudesse de fato ser o Douglas, ou que pudesse ser outra pessoa que pudesse vir a executar? Não, a gente não tinha esse conhecimento. Era apenas vão matar, mas a senhora, nesse vão matar, cogitava quem é que poderia então fazer? Eles falaram que ia ser o Gabriel, mas não tinha certeza. E quem falava eram os usuários. Às vezes estava todo mundo usando ali, a turma de usuário, usando droga, e a gente falava entre nós que a gente não podia ficar perto, que era arriscado sobrar para a gente. Tanto que o Sandrinho se foi nessa. E qual foi diziam que iam matá-lo por quê? Porque ele roubava no bairro e tal situação não era aceita pelos traficantes. Então, a senhora acredita que a morte dele foi por esse motivo ou por dívida de drogas? A senhora sabe dizer se ele tinha dívida de drogas? Não, no meu conhecimento não, porque ele catava reciclado junto comigo, a gente pedia dinheiro para os outros, carpia quintal, e em momento algum ele tinha dívida e nunca comprou fiado com ninguém. Se quiser sentar aqui, mas fica bom. Deixa eu fazer arrastar a cabeça, por favor. Aqui dá? Se quiser chegar mais perto também, eu tô... pode ser aí mesmo. Aí fica, se o senhor consegue assistir daí da tela. Bom dia, doutor Felipe, tudo bem? Não, né? Está sendo julgado, eu posso estar bem. Vamos lá. Você está ouvindo bem? Tudo bem. Está ouvindo bem o doutor Sérgio? Tá Tá, ouvindo deu bem? uma falhada. E agora? Melhorou? Você melhorou. Bom, a maioria das perguntas que eu ia fazer para a senhora, o promotor já fez e para muitas coisas, né? Em relação a esse julgamento hoje. Agora, só para chegar a esclarecer um pouco mais, né? Perguntar um pouco. Tá falhando. Fala mais alto, chegar mais perto. Mas é que estão chegar mais perto, mas com a cabeça. Vamos para frente, né? Aí. Agora fica melhor. O microfone está aqui. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Vamos lá. A senhora chegou aí na delegacia, tá? Na delegacia, a senhora já falou que chegou na delegacia, que reconheceu o pessoal, que chegou de repente no dia, né? Sim, Que a senhora deu nome a essas pessoas para a polícia, né? dei. A senhora sabe me dizer se na época eles orientaram a senhora a deixar a cidade, ou se orientaram, ou se iam pedir a proteção da senhora, da vida da senhora? Sim, os investigadores queriam me dar proteção. Os investigadores queriam, quando eu andei com eles lá e mostrei tudo, eles queriam me dar uma proteção, uma medida. Tá. Outra coisa. A senhora foi tratada, às vezes que a senhora foi lá, eles disseram para a senhora que a senhora estava sendo investigada, a senhora era testemunha do caso. Falaram para mim que eu ia ser como testemunha, porque eu vi tudo o que aconteceu. Todas as vezes falaram que a senhora era testemunha, nunca falaram, a senhora está sendo investigada também. Uma das vezes, sim. A primeira vez que eu fui na delegacia, sim. Falaram que eu ia ser investigada. Entendi. Ô, Seni, por que você mudou de Uberlândia, né? Eu sei que você até já disse aqui, já respondeu, mas eu queria que você concretizasse.
por medo. Medo sobre ameaças, porque, inclusive, meu irmão ficou morando na casa que eu morava. E muitas das vezes, meu irmão falou que não aguentava mais, com pessoas batendo no portão de madrugada, me chamando. Sabe-se lá se queriam também me matar, tirar minha vida. Muitas das vezes, meu irmão foi perturbado dentro da casa que eu morava. É, hoje, a senhora poderia estar aqui, né, de corpo presente, mas preferiu fazer por vídeo por quê? Por medo de sofrer represália, ou pela família daqueles mesmos, ou pelos próprios, que a gente não sabe se está vivo, se está morto, se está preso. A senhora quis matar o Rodinei alguma vez, senhora? De forma alguma, ele era meu amigo. Como que eu vou matar o meu amigo? Uma pessoa que nunca fez mal para mim. A gente sonhava junto sair dessa vida maldita, desse lixo da sociedade. A gente falava que um dia a gente ia sorrir junto, que a gente ia crescer na vida. Tá. É, também, acredito que já tenha sido dito em algumas perguntas da doutora aqui, eu acho que chegou a dizer isso, mas o motivo deles comentarem nas rodinhas que haveriam mortes ali, inclusive citaram o nome desse Rodinei, era por quê? Porque ele furtava, porque ele comprava a droga e não pagava? Quais eram os motivos? Em momento algum, como eu disse, vou repetir, é do meu desconhecimento que ele devia algum tipo de droga. Eu nunca soube que ele devia droga. Realmente ele roubava. Ele fazia o famoso 5-5. Infelizmente ele fazia. E eu falava para ele sempre: amigo, vamos pedir, é melhor, vamos para o semáforo. Nós fazíamos muita bagunça junto, mas dívida não, nunca. Mas esses comentários então eram pelos furtos, pelos roubos ali no Era bairro. pelos roubos. Tais fatos que não eram aceitos pelos traficantes, porque atraía a polícia para os bairros. A senhora algum dia fez parte de alguma organização criminosa? Misericórdia, nunca. A senhora hoje está com quantos anos? 44. Hoje mais 40? E 4. 10 anos atrás estava com 34, época dos fatos, 33 anos. 33. O que a senhora usava de droga, né? Eu usava crack. Fumava na famosa lata. Era uma maldição. Eu me arrependo amargamente de ter envolvido nessa vida. E hoje? A senhora tem filhos, né? São maiores esses filhos? Sim, meus filhos são maiores. Inclusive, tem uma filha que eu não vejo há anos por causa dessa maldição de droga. Sou evangélica, trabalho, tenho minha carteira registrada. A senhora é pastora hoje ou é só participa da religião? Sou diaconisa e temos um trabalho que chama o Bom Samaritano, que trabalhamos como recolhimento de pessoas que usam drogas e vivem nas ruas. Nós trabalhamos nesse projeto, chama o Projeto Bom Samaritano. Quem quiser até pesquisar, pode participar da Igreja Pentecostal, Só Jesus é o Caminho, em Barretos. Tem lá o projeto, fotos, vídeos. Só. Não tenho nada para depoimento. Só mais uma coisinha a respeito do fato. Eu sei que até faz mal a senhora estar falando desses fatos, mas enfim, hoje é necessário falar de qualquer jeito. Na hora lá, a senhora estava na frente conversando com o do raio, que é o Rodney, né? Que é a vítima. E na hora que chegou, o rapaz chegou primeiro o Douglas, ou chegaram os dois juntos, Douglas e Biel? Chegou os dois juntos. Chegaram juntos. Saíram de trás de uma árvore, aonde tem um terreno vago e uma árvore. Eles saíram dali.
E aí perguntou o que nós estávamos fazendo ali. Antes que responder, o Douglas já sacou da arma e começou a atirar. Ok, só, gente, não tem mais. Né? A senhora quer falar mais alguma coisa em defesa da senhora antes da gente encerrar o interrogatório? Que acha que não foi perguntado, que é importante sobre os fatos aqui? Eu acho que a minha parte, doutor, eu fiz, que foi ajudar as autoridades a procurar e capturar demais pessoas desse mundo maldito. E em momento algum eu tive parte desse homicídio do meu amigo. Em momento algum eu chamei ele para morrer. Porque se eu soubesse que eles iriam matar ele naquele dia, nem na porta da casa dele eu tinha ido e teria feito alguma coisa para livrar ele. Porque a gente não mata nem um animal, quanto mais um ser humano. E aquela cena, como eu vou repetir de novo, eu guardo ela até hoje, das pessoas atirando nele. Tá ok. Então a gente vai encerrar aqui. A senhora continua acompanhando por aí. Você fazer alguma pergunta? Encerrar o interrogatório.